Bom dia, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, né, o dia que vocês estão assistindo essa aula. Nós temos aula de História. Qual é a data de hoje? Dia 26 de fevereiro de 2020, tá bom? Então hoje a gente vai encerrar o capítulo 2, falando sobre os absolutistas. E vamos iniciar o capítulo 3, que vai falar sobre a Revolução Industrial, tá bom? Então, na última aula a gente tem falado sobre o liberalismo econômico, Adam Smith, né, falando sobre o quê? Sobre o contexto da Idade Moderna e os ideais iluministas que estavam circulando. Continuando falando ainda dentro do contexto do iluminismo, o tema que a gente vai começar hoje são o despotismo esclarecido, que era o quê? Que era uma forma de governar. Então, vamos aqui para o livro de vocês na página 28, tá bom? As atividades que vocês fizerem hoje não precisam me mandar. Vocês podem deixar para mandar depois, no caso, quem está indo para a escola, né? Porque a gente não sabe se vai voltar ainda ou não às aulas. Caso não volte, aí eu vou fazer a correção nas aulas ao vivo, né? Vou dar um jeito para fazer as aulas ao vivo. Vamos lá. Na página 28 está dizendo assim, ó. A princípio, cogitar a conciliação entre ideias iluministas e os regimes absolutistas pode parecer absurdo. E o que é que tem aqui inserido dentro dessa frase? Vamos lá. Primeiro, o que eram os regimes absolutistas? Era as formas dos reis governarem. Lembra que eu falei que os regimes absolutistas, os reis absolutistas, eles concentravam todo o poder do reino na sua mão. Eles mandavam na economia, no mercado, no comércio, na igreja. Até na igreja eles queriam ser maior do que os líderes da igreja. Eles queriam mandar e realmente mandavam na igreja. Então, e as ideias iluministas são o quê? São de usar a razão, do liberalismo, principalmente do liberalismo econômico. Então, do conhecimento, das pessoas usarem a sua própria capacidade intelectual. Aí, como era que eles conseguiam conciliar esses déspotas esclarecidos? O que era que eles faziam? Como era que eles conseguiam conciliar um governo absolutista e, ao mesmo tempo, ideias iluministas? Vamos lá. No entanto, isso aconteceu na história europeia, onde alguns soberanos incorporaram os princípios do iluminismo para promover reformas e modernizar seus estados. Por adotarem essa postura, esses reis passaram a ser denominados de déspotas esclarecidos, ou seja, os governantes inspirados nas ideias iluministas. Os déspotas esclarecidos, de maior destaque na Europa, foram Frederico II, rei da Prússia, José II, imperador da Áustria, Catarina II, imperatriz da Rússia, Marquês de Pombal, ministro de Dom José I de Portugal e Carlos III, rei da Espanha. Para esses monarcas absolutistas, modernizar o Estado significava desenvolver estruturas econômicas e administrativas voltadas para o capitalismo industrial. Para realizar algumas reformas sociais e estabelecer regras mais restritas nas relações entre Estado e Igreja. Apesar de todos esses propósitos, em nenhum momento esses soberanos pretendiam perder o controle centralizador da política. Entenderam? Esses déspotas esclarecidos, eles queriam fazer o quê? Eles queriam modernizar os seus governos, mas eles não queriam perder o poder que eles tinham, o poder absoluto, o poder centralizador sobre todas as áreas da sociedade, né? Aí agora vamos na página 29. Aí tem dizendo aqui, ó, vai descrever um pouco das ações de cada um, aqui no caso aparece do José II, do Frederico II, e da Catarina II. Vamos aqui falar do Frederico, que era da Prússia, né? Entre os déspotas esclarecidos citados, foi quem realizou o maior número de reformas. Pelo fato de ter amizade com Voltaire,
que era um pensador, né, iluminista, e protegeu os pensadores e os artistas, Frederico II ficou conhecido como o rei filósofo. Promoveu reformas na área da educação, tornando o ensino primário obrigatório para todos, aboliu as torturas e organizou um novo código de leis para o Estado prussiano. Durante seu reinado, havia liberdade de expressão, porém o Estado continuou intervindo nos assuntos econômicos, mesmo favorável a alguma mudança à estrutura agrária da Prússia. Manteve as características feudais por longo tempo, com os camponeses submetidos à servidão por seus proprietários. Entre os déspotas esclarecidos, José II, imperador da Áustria, foi talvez o monarca que mais se aproximou das verdadeiras reformas. Acabou com a servidão, deu igualdade a todos perante a lei e cobrança de impostos e libertou o culto de diversas religiões. Então ele fez umas reformas bem legais, né? Tipo, liberou para que as pessoas cultuassem as religiões que elas quisessem, colocou impostos para todo mundo, porque normalmente os reis, como era que funcionava, né, nos reinos? Quem pagava os impostos era a burguesia e os camponeses, né, que era a plebe. E normalmente os clérigos e os nobres, né, eles não pagavam impostos. Eles viviam sustentados pelo terceiro estado, que era a classe mais baixa, né? Aí aqui tem falando sobre a Catarina, né? E aí vocês podem fazer a leitura, porque se eu for fazer a leitura de texto por texto, o vídeo vai ficar um pouco longo. Então, se caso não volte às aulas presenciais, as próximas aulas vão ser ao vivo, tá bom? Aí, aqui ó, em Portugal, o ministro de Dom José I, o Marquês de Pombal, foi o responsável pelas transformações do reino, aqui na página 30, viu? Participando das ideias iluministas, Pombal perseguiu a nobreza e os religiosos da Companhia Jesuíta, que para ele exerciam políticas prejudiciais ao governo português, melhorou a administração e saneou as finanças portuguesas, reorganizou o exército e a educação pública e incrementou a agricultura, a indústria e o comércio. Aí aqui temos uma atividade para vocês vão fazer a leitura do restante do texto, né? E tem uma atividade do capítulo para vocês, que é a página 31 e a página 32. São 6 questões, tá bom? Aí aqui a gente vai passar para o capítulo 3, né? Iniciar o capítulo 3, que é falando sobre a Revolução Industrial. E o que é que a gente vai estudar nesse capítulo? Antecedentes da Revolução Industrial, o pioneirismo inglês, processo de produção industrial, novas relações de trabalho, revolta de trabalhadores, segunda Revolução Industrial. Aí no século XVIII, a maior parte dos europeus vivia em um ambiente rural. Apesar da existência de grandes cidades, como Londres e Paris, na Inglaterra a população urbana só superou em número rural por volta de 1850. Observe a imagem acima. Quais elementos urbanos e rurais são retratados na paisagem? Aí aqui na página 34, tem falando sobre os objetivos do capítulo. Vamos ver aqui. Relacionar o início do processo de industrialização com o aumento da prática de cercamentos na Inglaterra, e a gente já estudou sobre cercamentos nas aulas anteriores, né? A gente viu que os cercamentos eram o quê? Era quando um rei, a nobreza, mandava cercar as terras e para fazer criação de ovelha, para que os camponeses não usassem mais. E isso fazia o quê? Obrigava os camponeses a ir morar nas cidades, né? Relacionar o desenvolvimento de novas técnicas de produção com a transformação da Inglaterra em potência industrial. Conhecer as transformações ocorridas na sociedade inglesa com a produção fabril. Compreender as razões que levaram os trabalhadores a lutar por melhores condições de vida. Conhecer os avanços tecnológicos que resultaram da segunda Revolução Industrial e analisar os impactos da Revolução Industrial na produção econômica e na circulação de povos, produtos e culturas. Aí nós temos aqui o texto falando,
falando sobre os antecedentes da Revolução Industrial. Atualmente, a produção industrial é essencial para o desenvolvimento econômico e tecnológico dos países. Nas indústrias, o grau de aprimoramento técnico de máquinas e de trabalhadores é constante. Contudo, as máquinas não integravam o cotidiano da humanidade no século XVIII. Quando elas passaram a ser utilizadas, tanto a forma de organização do trabalho quanto a vida nas cidades sofreram importantes transformações. É fundamental, portanto, estudar o processo de revolução industrial que teve início na Inglaterra no século XVIII, para compreender a sociedade contemporânea. Gente, e dessa sociedade aqui do século XVIII na Inglaterra, a gente vai compreender muitas coisas que a gente tem hoje na nossa sociedade, tá bom? A denominação Revolução Industrial faz referência às mudanças que ocorreram na Inglaterra durante o século XVIII e que levaram à passagem de uma economia agrária e manual para outra humana, mecanizada, desenvolvida nas fábricas. Os historiadores costumam dividir a Revolução Industrial em dois períodos. O primeiro se iniciou na metade do século XVIII e se estendeu até meados de 1850. Essa fase caracterizou pela exploração do carvão e do ferro e pela invenção da máquina a vapor. Gente, tem tantas histórias que eu queria contar para vocês sobre a Revolução Industrial, mas semana que vem, se a gente tirar da louça furar um livro, eu vou falar para vocês. Uma coisa também muito interessante, que eu me lembrei de relacionar um conteúdo que eu tinha estudado em Psicologia e Desenvolvimento na faculdade, que era que as crianças antigamente, elas não eram consideradas crianças, elas eram consideradas adultos em miniatura. Aí o que acontecia? Com 5 anos, as crianças lá na Inglaterra já iam trabalhar nas fábricas. E o horário de trabalho lá era muito exacerbado, era muito exagerado, né? Por exemplo, eram 12, 14 ou 16 horas por dia de trabalho. Hoje a gente sabe que o trabalho por dia gira em torno de 8 horas, né? 8 horas, às vezes 9, mas se for hora extra. Aí, essas crianças, elas ficavam desse tanto de hora para trabalhar. Então, muitas vezes chegavam cedo, o sol nem tinha aparecido ainda e as crianças já começavam a trabalhar. Aí, muitas crianças se cansavam e queriam dormir, né? Pegavam no sono, na esteira, ou se deitavam no chão em algum canto. Aí os capitães, alguma coisa assim, as pessoas que ficam responsáveis por observar a fábrica, né? Pegavam elas e mergulhavam elas e colocavam o rosto delas dentro da água, mergulhavam elas na água para elas poderem acordar, para elas poderem despertar. Assim, uma coisa muito triste, né? Imaginar que hoje as crianças têm o direito da educação, independente da classe social, e de ir para a escola e de brincar, e as crianças antigamente tinham que passar por isso. Passar 16 horas por dia trancado dentro de uma fábrica trabalhando e quando ficava cansado que se deitava para dormir, eram mergulhados na água para poder despertar e voltar a trabalhar de novo. Infelizmente, mas pelo menos já está melhorando. Página 135, substituição do modelo de produção. Na Grécia e na Roma Antiga, as tarefas que atualmente conhecemos como trabalho eram geralmente delegadas aos cuidados dos camponeses, escravizados e estrangeiros. Não sei se vocês lembram do conteúdo de Grécia e de Roma, mas uma coisa que essas duas populações tinham em comum era que eles não valorizavam o trabalho braçal, o trabalho manual. Eles achavam que isso ficava para os camponeses, para pessoas que não tinham valor social. Pessoas que tinham valor social não trabalhavam. Pelo menos não com trabalhos manuais, né? Eles davam muito valor à cultura e ao pensamento. E foi por isso que lá da Grécia veio a maioria dos filósofos que a gente conhece hoje. Executar esforço físico para alguma atividade que não tivesse como objetivo o exercício do corpo era visto como degradante. Assim, ou seja, rebaixado, tornando indigno. Assim, a fadiga física somente era aceita pelos cidadãos nos esportes e nas batalhas. Nessa sociedade, os homens livres se dedicavam à política, à filosofia, à ginástica e à poesia. Durante o período medieval, era comum os nobres se dedicarem às batalhas, a duelos, às caças, os membros dos clérigos às orações. O trabalho manual
e artesanal realizado pelos mestres de ofício, sapateiros, ferreiros, marceneiros, alfaiatas ou vires, com a ajuda de seus familiares, raramente um ajudante era contratado. O espaço físico de trabalho era um espaço do lar, as residências e arredores das casas. Ali funcionavam as oficinas. A jornada de trabalho era determinada pelo tempo natural do dia. Então, o que está falando aqui? Está falando do contexto de como era o trabalho antes da Revolução Industrial, né? Na Grécia Antiga, as pessoas que eram livres, né? Os homens livres, que não eram escravos, eles não trabalhavam em trabalhos físicos que fizesse o corpo deles ficar cansado, porque isso era degradante para eles, era considerado uma coisa indigna, né? Já no período medieval, que vocês estudaram, acho que ano passado, né? No 7º ano, fala do quê? Fala que que Deus colocou no mundo, né? Os medievais acreditavam que Deus colocou no mundo pessoas para ser padres, pessoas para ser guerreiras e pessoas para trabalharem e sustentar as outras classes também, né? Então, vamos lá. Aí aqui tem imagem, observem, tá bom? E aqui na página 36 e 37 a gente tem uma atividade, tá bom? Então, essa é a aula de vocês de hoje. Fico muito triste quando é aula gravada, porque não dá pra explicar direito e também não dá pra escutar os argumentos de vocês. Mas semana que vem vai ser ao vivo, tá bom? Se não voltarmos presencial. Eu prefiro que volte presencial. Então, um abraço pra vocês e tchau, tchau!